Então, para nós começarmos, vamos dar início à sessão Mercado de Carbono e a natureza jurídica do crédito de carbono. Como moderadores, convido Carlos de Matias Martins, CEO da BlockC, e Marcel Balaciano, subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Como palestrantes, nós vamos receber aqui no palco Alexandre Calmon, sócio do Campos Melo Advogados, in cooperation with DLA Piper. Ludovino Lopes, sócio do Ludovino Lopes Advogados. E Luiz Gustavo Bezerra, sócio no Ty Wilschecker Mayer Brown Advogados. Bem-vindos e ótima sessão. Obrigado. Eu queria começar com um agradecimento de praxe. Estou nesse negócio há mais de 20 anos e agora, finalmente, sou convidado para um evento legal. Geralmente era evento micado. E eu venho repetindo isso já há alguns tempos, aí, que finalmente minha mãe sabe o que eu faço. Então, como introdução aqui ao painel, queria dizer que vocês são privilegiados. Este é o painel disparado mais caro do evento. Se a gente pedir parecer jurídico para esses colegas aqui, não preciso dizer quanto custaria. E a gente vai testar o sucesso do painel se a gente conseguir tirar deles algum tipo de afirmação concreta da natureza jurídica dos créditos de carbono. Então, eu peço para vocês, por favor, me ajudar, pressionando os advogados aqui a responder assertivamente e objetivamente. A gente vai começar o painel com o Marcel, que é o subsecretário. É tão complicado, Marcel, mas é Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Tem muita função na Prefeitura. Eu costumo dizer que a Prefeitura contratou uma frota de PhDs, o Marcel é mais um PhD, e a introdução do Marcel, meu colega aqui de moderação também, é explicar, contextualizar a lei ISS neutro, que foi promulgada semana passada, né? Sancionada semana passada. Então, vou te passar o teu microfone aqui, Marcel. Acho que é esse. E aí você poderia, por favor, começar, e a gente vai colocar um pouco em debate também a lei, junto com os nossos colegas de painel. Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço aqui o convite, Carlos, o IBP também. Eu sou estou de subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Rio de Janeiro, trabalhando com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, Chicão Bulhões. E, desde o começo do governo, do prefeito Eduardo Paes, a gente vem fazendo uma série de ações e iniciativas, né, nessa temática de economia verde, crédito de carbono e tudo mais. Só dando alguns passos para trás, lá no meio de 2021, foi criado um grupo de trabalho na Prefeitura, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Secretaria de Fazenda, para estudar ações sobre crédito de carbono e como que isso poderia refletir aqui na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que a cidade do Rio, né, tem uma vocação histórica para esses temas de sustentabilidade. A gente tem a Floresta Tijuca, que a gente sediou a Rio 92, Rio Mais 20. O primeiro inventário de emissões de gás de efeito estufa foi feito, da América Latina, foi feito aqui no Rio de Janeiro, no final dos anos 90. Então, a gente conta uma história muito grande sobre isso. O próprio prefeito Eduardo Paes foi secretário de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio, como deputado federal também apresentou leis relacionadas ao tema. Aí a gente, então, criou esse grupo de trabalho e começamos a estudar algumas iniciativas. Uma das coisas mais importantes que a gente conseguiu fazer foi atrair a empresa do Carlos aqui para a cidade do Rio de Janeiro. A Air Carbon Exchange, uma plataforma global que transaciona crédito de carbono, tem 10% do mercado voluntário mundial, ia vir para a América Latina, para o Brasil, iria para São Paulo, a gente conseguiu trazer aqui para o Rio de Janeiro. Então, essa plataforma global é sediada aqui no Rio de Janeiro. A gente fez, quer dizer, a gente não, eles fizeram, em abril de 22, o primeiro leilão de micromobilidade urbana do mundo foi realizado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aquelas bicicletas do Itaú, que, na verdade, o Itaú patrocina, né, elas são da Tembice, que é uma empresa de compartilhamento de bicicleta. Créditos de carbono gerados no Rio pelos usuários da Tembice foram transacionados nessa plataforma global, sediada no Rio de Janeiro.
e foi o primeiro leilão, a primeira transação desse tipo do mundo. A gente também fechou acordos, né, com cooperação técnica com a CVM, com a C40, e a gente enviou um projeto de lei em março do ano passado para a Câmara de Vereadores, chamado ISS Neutro, que é um incentivo fiscal para atrair empresas do setor, né, de economia verde aqui para o Rio. A lei foi enviada em março, aprovada em primeira votação em novembro, agora, em maio, aprovada em segunda votação, e o prefeito Eduardo Paes sancionou a lei semana passada. Basicamente, a lei do ISS Neutro é dividida em duas partes. Primeiro, a gente baixa de 5 para 2 o ISS de consultorias, auditorias, desenvolvedores de projeto, empresas, né, desse setor. E também a gente criou como se fosse uma espécie de fundo de 60 milhões de reais, onde as empresas podem se tornar, caso compensem os créditos de carbono, elas podem pegar uma redução do ISS posteriormente, no limite máximo a 3 milhões de reais por empresa, que é os 5% dos 60 milhões. Essa lei, então, já está sancionada pelo prefeito. A gente agora está na fase de elaboração do decreto e, em julho, a gente deve lançar o edital, onde as empresas vão poder procurar a prefeitura para poderem apresentar os inventários e tudo mais, para poder, posteriormente, pegar esse rebate do ISS. E, finalmente, a gente também está fazendo, para consolidar isso tudo, né, lá a gente está chamando de Centro de Energia e Finanças da Manhã, o antigo imóvel do Automóvel Clube, ali no Passeio Público. A gente vai criar um hub de finanças sustentáveis, transição energética e tudo mais. A Prefeitura do Rio está fazendo alguns hubs desse tipo, como o Porto Maravalha, por exemplo, na região do Porto. As obras já começaram, devem ficar prontas agora em outubro, onde vai ter a primeira graduação do IMPA, Instituto de Matemática Pura Aplicada, junto com um espaço para fintechs, startups, empresas de tecnologia, para a gente poder fazer essa integração, né, entre a academia e o setor privado. E o segundo hub vai ser esse, no Automóvel Clube, que a gente está chamando de Centro de Energia e Finanças do Amanhã, parceria com a CVM também. Qual o modelo, tanto do Porto Maravalha, como desse hub de transição energética, e como outros projetos da Prefeitura também, da própria gestão do prefeito Eduardo Paes, no passado, como o Museu da Manhã. A Prefeitura entra com o terreno, com o galpão, faz a obra, mas quem vai administrar depois é o setor privado. A gente está em conversa, possivelmente, né, ontem, o secretário, junto com a Fernanda, anunciaram aqui do IBP, do IUP, ser o gestor desse hub, e é o que a gente espera que aconteça nas próximas semanas, né, para a gente, de uma forma mais oficial, poder falar sobre isso. Então, acho que são essas várias iniciativas, né, que a cidade vem fazendo. Acho que não poderia deixar de falar também. A gente fez também, pela primeira vez, um inventário de emissões dos desfiles da Escola de Samba. Isso foi apresentado numa publicação chamada Carnaval de Dados. A Bloco C fez esse inventário, ou seja, são várias ações e que têm ligação também, né, com a cidade, que a gente vem fazendo. E só para finalizar aqui, acho que é muito legal, Fernanda, a gente fazer esse evento aqui no Rio, que ajuda a movimentar a economia, o setor de eventos aqui da cidade também. Muito, muito bom. Assim, o Rio tem carnaval, tem Réveillon, tem eventos corporativos, tem gente inteligente, capital humano, né, muito bom, e a gente sabe fazer negócio e ganhar dinheiro aqui também. Acho que essa aqui é a nossa meta da Prefeitura do Rio de Janeiro. Acho que agora vai. Tá, quero usar esse teu contexto, Marcel, para provocar os nossos colegas de painel aqui. Então, resumidamente, eu, como operador de mercado de carbono, o que eu entendo, né? Se eu tiver uma operação aqui na cidade do Rio de Janeiro, que paga ISS, e eu, dentro da cadeia de valor do meu inventário e eventual compensação das emissões para projetos que gerem créditos de carbono aqui na cidade do Rio, eu tenho até 3 milhões de reais de rebate no meu ISS. É bastante significativo, não preciso dizer, né? É um negócio muito legal e muito inovador. Eu não conheço nenhuma iniciativa do tipo no mundo, mas, obviamente, isso abre questionamentos, uma caixinha de minhoca, no contexto até tributário, que eu queria passar, então, a bola rapidamente aqui, começando
pelo Alexandre, talvez comentando rapidamente aí, a partir da publicação da lei, se você vê, depois para a gente pular para a natureza jurídica, quais são os riscos associados a esse tipo de iniciativa aqui para identificar o carbono elegível para esse rebate. Enfim, eu queria começar agradecendo a oportunidade, parabenizando o IBP pelo evento super bem organizado, pela oportunidade de estar aqui falando. Não, sim, eu acho que, na realidade, meu comentário com relação a esse aspecto é, nesse primeiro momento, de bater palma e tecer loas a respeito, tá? Porque é uma iniciativa que, claramente, me parece focada, e quando você analisa, tá, os termos, eu acho que me parece bastante clara, no sentido de cumprir o objetivo, que é atrair investimentos em empresas que buscam, de alguma maneira, reformar, digamos assim, a matriz geradora de receitas para a cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que, nesse primeiro momento, eu acho que é uma iniciativa que demonstra uma visão estratégica da Prefeitura do Rio, e o que a gente tem que avaliar, e o que está sendo avaliado agora, enfim, por diversos empreendedores, é a melhor forma de se beneficiar desse rebate. Então, no final das contas, até para a coisa funcionar, você precisa agora de empreendimentos desenvolvidos por empresas que tenham uma atividade que exige o pagamento de ISS. Então, a questão agora cabe aos empreendedores, nos seus mais diversos níveis agora, avaliar quem tem pagamento, quem tem um grande pagamento de ISS, quais são os projetos que você pode desenvolver para se beneficiar dessa iniciativa. Então, assim, acho que, no primeiro momento, esses são os meus comentários. Legal. Ludovino, por favor. Ótimo. Boa tarde, então, também. Repetindo as palavras do Alexandre, agradecer ao IBP a oportunidade de estar aqui e de podermos discutir esse assunto tão fácil, né? tão tranquilo. Né? Enfim, bom, o comentário é o seguinte, eu acho que makes all sense, para usar um termo em inglês, faz todo sentido, sim, porque você está atuando nas políticas de fomento e incentivo, usando o instrumento tributário como uma forma de fomentar a realização de projetos e, portanto, indiretamente indo no centro da questão. Tá? Essa é uma política que alguns países têm adotado, fundamentalmente a própria construção da nova proposta americana em termos de desintermediação do ponto de vista tributário e de incentivos, parte desse processo. Então, você tem menos resistência ao processo de fomento do que se você viesse pelo lado contrário, impondo a taxa ou criando um mercado e limitando essa estrutura. Então, parabéns, mais uma vez, repetindo aqui as palavras do Alexandre, ele é um instrumento adequado para o momento. Lamento dizer que não vai ser suficiente, provavelmente. Tá? Então, pensar já nos próximos passos. Legal. Bezerra, por favor. Bom, boa tarde a todos. Também queria renovar os votos de agradecimento do Alexandre e do Ludovino também com a organização do evento, do IBP, de estar compondo esse painel aqui, que realmente é um tema bastante árduo. Fica mais árduo ainda sem a gente poder colocar na tela aí um PowerPoint para fazer esquemas e ajudar vocês a compreenderem todas os percalços que existem nessa determinação da natureza jurídica, quais são as consequências que ela traz do ponto de vista de contábil, de tributação. E aí, falando de tributação, realmente, novamente, parabenizar o município do Rio de Janeiro pela iniciativa. Acho que é uma iniciativa bastante louvável, mas é o começo de um caminho. E parabéns, o município do Rio está se tornando realmente esse polo aí para ser um mercado de ativos ambientais de uma maneira mais abrangente. Né? A gente tem falado muito de carbono nesse primeiro momento, mas cada vez mais a gente vê que esses ativos naturais eles podem ter o mercado desses ativos naturais, desses ativos ambientais podem ter um papel importante do ponto de vista de regulação, de política pública e de que alcancemos bons objetivos. Então, parabéns ao município por essa iniciativa. Legal, obrigado. Nesse contexto mais amplo, né, Marcel, de novo, como operador, eu acho que a conexão que eu gostaria de fazer é justamente
não é fácil você desenvolver um projeto na cidade do Rio de Janeiro de redução de emissão. Tipicamente, projetos de carbono são identificados com preservação de florestas ou, eventualmente, com redução de emissão em setores industriais. E a cidade ela é muito dependente, no contexto de emissões, da construção civil e da mobilidade. Então, são aspectos que a gente vai ter que ponderar, e justamente a natureza jurídica do carbono ela vai permear toda essa discussão com essa iniciativa aí emblemática da cidade do Rio de Janeiro. Então, entrando agora objetivamente na expectativa nossa aqui de, quem sabe, alinhar o que seria a natureza jurídica do carbono no Brasil, eu queria trazer 3 temas que a gente vai pontuar de uma forma independente, mas só contextualizar. Então, o primeiro é a regulação da CVM ou não. Número 2, a definição até mês passado, até começo desse mês, baseada no decreto 11.075, que definia o crédito de carbono como ativo financeiro. E o terceiro, um aspecto que eu gostaria de ver debatido aqui também, a tradição brasileira de pagar pedágio para banco e trazer o mercado financeiro para dar uma mordida nesse ativo financeiro. Então, eu queria tocar os 3 aspectos aqui, mas fazer só uma introdução. Em 2009, um cliente nosso de energia renovável ia fazer uma transação grande de crédito de carbono e estava desconfortável em lançar essa receita no balanço sem algum tipo de parecer orientando justamente a empresa com relação à natureza jurídica do ativo. Eu já brinquei, tem muito pai dessa consulta à CVM, mas eu acabei pagando. Então, se alguém aqui também disse que fez a consulta, eu queria cobrar um saldo junto aí, mas eu acho que... é agora, né? Antiga, mas tudo bem. Eu lembro quanto eu paguei. Bom, a CVM já enfrentou esse tema em 2009, em julho de 2009, antes de Copenhagen, a autarquia CVM, entendeu que não tinha competência para regular o mercado de carbono. Basicamente, o voto do relator Otávio Asbeck foi acompanhado por unanimidade pelo colegiado, e a base do voto da CVM era o conceito de valor mobiliário, que é associado a um investimento financeiro cujos resultados são financeiros. E a CVM, à época, argumentava que, sim, existe um investimento financeiro para a geração do crédito de carbono, mas existe também a possibilidade de um resgate de um tipo específico de direito a hora que você faz investimento no carbono. E o resgate é ter potencial, a possibilidade de usá-lo, este ativo, como compensação pelas suas emissões de gases de efeito estufa. Então, isso foi o cerne do parecer da CVM. Nós pedimos recentemente, por causa das nossas conversas, negócios aí com a Bolsa de Carbono, precisamos pedir... conversamos com a CVM, mas pedimos um parecer jurídico do advogado, que à época era diretor da CVM, e ele renovou os mesmos votos de que crédito de carbono não é um valor mobiliário, e colocou também a dificuldade da CVM em fazer a regulação desse mercado. Bom, não se define, isso eu aprendi em filosofia, faz tanto tempo que eu não lembro que aula que era, mas você não define um objeto pela negativa do objeto, né? Então, em tese, queria primeiro jogar a bola aqui, mas começando pelo Bezerra. Então, é ou não é valor mobiliário, Bezerra? Bom, acho que essa é a única pergunta que a gente realmente vai poder dar de maneira categórica. Não era valor mobiliário, continua não sendo valor mobiliário no dia de hoje. Isso porque a gente, para que um título seja valor mobiliário, ele precisa ser listado na lei da CVM como valor mobiliário. Então, já começa por aí. E desde lá de trás, desde o parecer do IASBEC, e desde então essa discussão vem sendo renovada, fica claro para a gente que o crédito de carbono, de fato, não é um valor mobiliário.
Então, dá para dizer o que ele não é, o que ele é, né, e o que ele pode ser. Aí a gente tem que olhar exatamente para que tipo de título representativo de emissão ou de remoção de carbono que a gente está falando. Eu sei que a discussão aqui está muito mais voltada para crédito de carbono, mas a gente precisa lembrar que a gente também tem no Brasil um mercado mandatório para as distribuidoras de combustível de comprar CBIOs, créditos de descarbonização, das usinas produtoras de biocombustível. E esse é um outro mercado com outro título transacionável. Então, se eu posso dar uma contribuição aqui na largada dessa nossa conversa, é que a gente não generalize o termo crédito de carbono. Crédito de carbono é uma coisa muito específica, sobre a qual o parecer do IASBEC lá atrás se debruçou, e continua sendo válido nos dias de hoje, mas a gente tem uma série de outros títulos transacionáveis representativos de remoção de carbono ou de redução de emissões de carbono que estão inseridas em outros mercados. Um exemplo que eu dei é esse exemplo dos créditos de descarbonização do nosso RenovaBio. À medida que a gente espere que o Brasil também venha a ter um mercado regulado e mandatório, tal qual o EU ETS, o mercado de carbono europeu, a gente imagina que a gente vai estar falando também de natureza jurídica de uma allowance, de uma licença para emitir de indústrias que são reguladas debaixo desse, esperamos, futuro sistema de comércio de emissões brasileiro. Então, a gente tem 3 categorias aí de títulos transacionáveis representativos de redução de emissões, o próprio crédito de carbono, o CBIO e uma allowance de um futuro sistema de comércio de emissões que podem ter naturezas jurídicas muito diversas. E uma outra contribuição, acho que inicial, para essa nossa conversa, é que a gente já tem uma série de normativas no Brasil, começando pelo Código Florestal, passando pela Política Nacional de Mudança do Clima, o próprio RenovaBio definindo o CBIO. A gente tinha mais recentemente o Decreto 11.075, foi revogado agora no início de junho, que supostamente criava um marco regulatório para o mercado de carbono, que não foi criado, tanto é que o decreto foi revogado. E a gente tem agora legislações mais recentes, do final do ano passado, da CVM, de fundos de investimento, que fala do crédito de carbono como ativo financeiro, não vai muito além disso, do CBIO também como ativo financeiro. E, mais recentemente, a gente também teve uma medida provisória, foi convertida em lei, para definir crédito de carbono no âmbito de concessões florestais, que essa é uma norma interessante do final do ano passado, que foi convertida em lei, que eu acho que pode dar uma boa direção para o mercado de carbono no Brasil. Então, acho que essas são as minhas considerações iniciais, só para ajudar a guiar aqui a nossa conversa nesse ambiente bastante complexo. Sou eu? Não, por favor, Ludovino. Bom, Queria ver se você falar também da diferença de originação e transação. vamos lá. Então, Luís, concordo totalmente com você de que não é título imobiliário, porque precisa ter uma especificação expressa, digamos assim, na questão legal. Então, por aí a gente está... Só esse argumento já nos protege em relação a essa matéria. Agora, a verdadeira questão, Carlos, aí eu queria fazer um pouco uma viagem na história, uma viagem no passado, e não sei se a gente vai conseguir fazer uma viagem para o futuro, mas, enfim, vamos ver. Até porque eu tentei comprar a bola de cristal, não funciona, o oráculo de Delfos não me atende mais, estou farto de ligar para ele, não dá para falar com ele, então fica difícil. Mas vamos lá. O sistema jurídico, os sistemas jurídicos nacionais, e inclusive o próprio sistema jurídico internacional, não está preparado para receber estes ativos. Para começar por aí. A terra, 400 anos atrás, 500 anos atrás, era do rei. Ele fazia e demandava. Os nobres estavam na terra por uma concessão real e se chateava com o nobre, ia lá, dava 3 flechadas no nobre, na família, colocava fora e punha outro. Tá? Então, a titularidade... não vou regressar aos povos indígenas, às tribos, não quero trazer essa discussão agora aqui, mas começamos nas Seis Marias e nas ordenações afonsinas. Tá? Então, é fácil, né? Então, de lá para cá, só há 200 anos atrás é que a gente teve a concepção do conceito de propriedade privada, com o Código Civil de Napoleão.
E do Código Civil de Napoleão, no momento da concepção do conceito, ele era um conceito absoluto. Eu não tinha limitações ao direito de uso, ao direito de propriedade. Mas de lá para cá, a gente teve uma coisa chamada função social da propriedade. E a função social da propriedade, ela se expandiu por diversos setores da sociedade e da economia e moldou a forma como a gente concebe as atividades económicas produtivas, a forma como a gente concebe o direito de uso, os limites de uso da propriedade e dos ativos que estão gerados com ela. E é essa função social da propriedade que determina que eu só posso construir 5 andares. Não estou falando do CEPAC, que a gente paga para comprar, mas é outra história. Que a gente só consegue construir 5 andares, ou que a gente consegue, na área rural, desenvolver determinadas atividades. Por exemplo, a agricultura, que é quase uma concessão de determinadas atividades dentro de uma lógica de exploração econômica. E aí a grande clivagem aqui que a gente está enfrentando é a clivagem da natureza da atividade propriamente dita, como atividade econômica, que não tem um reconhecimento nas nossas legislações. E o problema se acentuou quando a gente tem que começar a definir o ativo propriamente dito. Porque o que a gente está fazendo? A gente está construindo a casa pelo telhado, a gente está tentando definir quais são os contratos, a gente está tentando definir qual é que é o modelo de transação, ao invés de definir o ativo, qual é o bem jurídico que está sendo protegido. Se eu não defino o bem jurídico que está sendo protegido, eu não consigo determinar a natureza dos atos subsequentes desse bem jurídico. O único lugar, depois do Napoleão, onde eu vi isso já definido, foi na Constituição do Nepal. A Constituição do Nepal é uma Constituição de 2015. E eles fizeram uma revisão da Constituição e consagraram serviços ambientais e serviços de carbono como uma noção constitucional, já integrada na estrutura constitucional. Então, imaginem que a gente vai evoluir para essa história. E aí o Luís colocou uma questão extraordinariamente importante, que é o seguinte. A gente tem a nova economia ambiental, e a nova economia ambiental tem basicamente alguns fundamentos. Primeiro, ativos ambientais. O que são ativos ambientais, ou recursos naturais? Petróleo é um ativo ambiental, um recurso natural. Madeira é outro. Água, a própria biodiversidade e o carbono incluídos nessa história. Só que uns são interpretados de uma forma, os outros são interpretados de outra forma. Uns entraram na cadeia econômica produtiva, os outros não entraram. Dessa forma, você tem recursos naturais, ativos ambientais, produtos ambientais que vão, Marcelo, para ICMS. E se eu atribuo ICMS, o fluxo de riqueza desse ativo vai para os estados. E se eu começo a construir a definição disso como ISS, o fluxo de riqueza vai para os municípios. Isso muda completamente a dinâmica do fluxo de riqueza da nova economia ambiental. Então, a gente precisa ter uma conversa séria sobre isso, Marcelo. A gente precisa realmente se debruçar sobre esse tema. Um segundo ponto é que, se eu tenho um serviço ambiental, e o Luís trouxe essa concepção, lá no Código Florestal, e também no Código Florestal, agora eu tenho a definição que está em vigor de crédito de carbono, porque ela remanesceu, tá certo? E vocês sabem que jabuti não sobe em árvore, né? Por que está crédito de carbono lá no Código Florestal? Alguém colocou ele lá, né? Então, aquela coisa ali aconteceu por alguma razão. Então, eu tenho ativos ambientais, recursos naturais, produtos ambientais, e depois eu tenho uma categoria no intermediário nessa história que são serviços ecossistêmicos, que são os prestados pela natureza sem intervenção do homem, e serviços ambientais, que são aqueles que têm um CPF e um CNPJ aos quais eu posso pagar. E depois disso, eu tenho crédito de carbono. O crédito de carbono, eu costumo brincar, não sei quem é que tem filhos aqui, é sabe o que é um Pokémon? Alguém sabe o que é um Pokémon? O serviço ambiental é um Pokémon. O crédito de carbono é um Digimon. Ele evoluiu. Ele evoluiu com um conjunto de características que deram a ele uma nova estrutura. O crédito de carbono é um título eletrônico certificado com características diferentes do serviço ambiental. E, portanto, tem que ser tratado, deve ser tratado de forma diferente. Pode até advir um crédito de carbono, uma redução de emissões, mas é uma coisa diferente. É um bicho juridicamente diferente. E o crédito de carbono, o Luís falou isso também, é um bicho também diferente de uma allowance, de uma permission. E aqui eu queria frisar isso com vocês, porque tem uma confusão total nesta história aqui.
crédito de carbono do mercado voluntário é um bicho juridicamente diferente de uma permission, de uma allowance. A allowance é emitida pelo governo, é controlada pelo governo. O crédito de carbono que nós temos hoje, estamos falando de offset de mercado voluntário, é emitido por uma organização não governamental. É uma outra conversa. Ah, é igual a uma tonelada de carbono? Não sei, pode até ser. Mas, juridicamente falando, é uma coisa completamente diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz lá na minha terra. Então, a gente precisa fazer esse processo. Então, isso dito, a gente precisa construir uma lógica para que levar este ativo ambiental que se gera dentro dessa lógica da nova economia ambiental, que se transforma num crédito de carbono ou numa allowance, numa permission, possa ser transacionado nos mercados financeiros. E aí vem a dúvida nossa aqui. Ele precisa ter custódia, ele precisa ter fidúcia, ele precisa ter um conjunto de características que são típicas da capacidade de transação nos mercados financeiros. E para fazer isso, a gente precisa então começar a separar as coisas. Porque se eu disser que o crédito de carbono é um ativo financeiro, neste momento eu não tenho um CNAE, um Código Nacional de Atividade Econômica, na minha companhia que produz crédito de carbono, o que é que aconteceu? Eu estou extrapolando a minha capacidade, o objeto da minha companhia. Como é que o teu contador vai... Não sei como é que ele faz. Estou perguntando para quem já fez, como é que fez. Eu não vou falar, não. Entendeu? Eu estou, na verdade, querendo... Assim, ditado, não, mas depois eu falo. É. Então, o ponto é... e se eu fizer isso, eu criei um restraint no mercado, porque eu preciso ser uma instituição financeira ou com características que me levem a poder fazer essa coisa. Então, a gente tem... Só para lançar a discussão aqui, precisamos separar a originação, a atividade econômica da originação, da atividade econômica de transação e a forma como a gente faz essa transação. E é aqui que eu acho que vai ser a forma da gente poder construir isso como uma atividade econômica pujante no Brasil, na área agrícola, na área florestal, na área industrial, seja o que for, e separar esse conceito do conceito de transação financeira, porque senão a gente vai acabar confundindo alhos com bugalhos, tá? E vamos ter um monte de problemas, inclusive tributários, de sobretributação ou tributação uma em cima da outra. Tá? Eu deixo por aqui a provocação, senão... Deixa eu até, antes de passar para o Alexandre, colocar para, por favor, vocês darem a consultoria grátis aqui para ver se eu vou ser multado. Mas o que aconteceu aqui? Quando você começa a fazer operações de volume um pouco maior, o teu contador vem e fala assim, você tem que pagar ICMS. Mas não é um bem. Ou seja, estou dando o exemplo mais absurdo, né? Então, a vantagem frágil de ter um decreto dizendo que era ativo financeiro é que, pelo menos, permitia que nós tentássemos enquadrar a nossa atividade, por mais que não tivesse o CNAE. O meu argumento, olha, entenda isso como um ativo que está sendo criado e vai ser transacionado, como a gente já havia conversado, ou seja, eu posso não ser o originador, mas transacionar quem tem o CNAE para fazê-lo. Ou seja, abre um monte de flanco, e passando a bola para o Alexandre, acho que essa é a preocupação de quem opera nesse mercado. A nossa expectativa é que o volume cresça, que o Brasil tem um potencial aí razoável de receber dinheiro em cima desse ativo. E, Alexandre, eu queria que você comentasse, inclusive, a minha experiência aí. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu queria dizer o seguinte. Acho que a gente já pode perceber que o assunto é definitivamente muito mais interessante do que o nome do painel era, né? Então, assim, porque se alguém me chamasse para uma discussão sobre mercado de carbono, natureza jurídica de crédito de carbono, eu ia dizer muito obrigado, tenho um compromisso, passo amanhã. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui. Mas, assim, eu queria... acho que a pontuação do Vino foi perfeita. Mas, aí, retomando um pouco a discussão, eu queria dizer o seguinte. Se tem alguém aqui nessa sala que quer buscar ou quer entender um pouco mais essa discussão sobre a natureza jurídica do crédito de carbono e está em dúvida por onde começar, minha recomendação a gente, infelizmente, hoje em dia vive muito de memória recente, né? Então, assim, vá, por favor, nesta decisão do colegiado da CVM, tá, de julho de 2009. Tá? Essa decisão do colegiado da CVM é uma decisão baseada no voto do relator, que é o Otávio Asbeck, diretor, enfim, ótimo, inclusive ótimo colega, ótimo advogado hoje em dia, mas que também que se embasou numa nota técnica, tá? Feita pela CVM, pela Superintendência de Desenvolvimento, uma consulta feita pela Superintendência de Desenvolvimento do Mercado à época. O parecer é um parecer que itemiza e discute vários desses aspectos de uma forma muito organizada.
Então, a gente, obviamente, não vai ter tempo aqui de entrar na discussão, mas certamente valeria, entendeu, a projeção para a gente ir, eu acho que ali é item por item. Como o Carlos me falou, de fato, a discussão ali existia na época uma ideia, tá, uma posição, na realidade, formada pela OAB, de que crédito de carbono era valor mobiliário. Tá? Então, aí, enfim, tinha toda essa discussão que surgiu à época para se formular se era ou não era. Tá? Então, a discussão toda não foi só, tá, no voto e também na nota técnica, não foi só dizer que não era. Existia uma pontuação também com relação ao que era a natureza, o que era o crédito carbono, como entendido à época, obviamente, de uma forma muito mais simplista, como o próprio Ludovino descreveu, do que ela é hoje, afinal de contas, passaram quase 15 anos. E a discussão ali toda era por quê? Até 2001, tá, a lei que criou a CVM, a Lei 6.385, tá, que é uma lei antiga, era uma lei de 76, que veio junto com a lei das SAs, enfim, by the way, uma das melhores leis que o Brasil já fez, provavelmente porque não foi feita por legisladores, e sim por advogados técnicos da matéria, mas, enfim, e depois desvirtuada pelos legisladores ao longo dos últimos 50 anos. Mas o fato é que a lei da CVM trazia uma listagem, que era números clausos, dizendo que valores mobiliários era só isso. Tá? E depois teve uma reforma, em 2001, onde você amplia, tá, o rol, e você coloca ali, naqueles itens, alguns itens derivativos, contratos de investimento coletivo, que poderiam ser coisas percebidas como assemelhados ao crédito carbono. Então, também teve um trabalho, tá, ao longo do voto para dizer o seguinte, olha, existem esses itens, mas nada disso é crédito carbono, tá, conforme é entendido. Isso é construído, tá, nesses documentos que eu estou fazendo referência. E ali tem uma discussão também que é muito interessante, que só adiciona a complexidade que nós estamos discutindo aqui, é que você tem uma coisa você discutir sobre o crédito de carbono já constituído. E isso, de fato, não é um valor mobiliário, tá? E tampouco deve ser regulado pela CVM. Contudo, você tem situações onde você pode ter, eventualmente, um contrato futuro para, enfim, contratação de um crédito carbono. E aí a discussão é, bom, mas e isso? Isso é um valor mobiliário ou não? Porque isso, eventualmente, poderia ser considerado derivativo, e aí, portanto, você poderia estar sujeito à resolução do CVM. Então, a própria CVM, à época, ela diz o seguinte, olha, o crédito de carbono em si não é um valor mobiliário. Outros títulos, tá, que eventualmente sejam criados, e aí já existia uma percepção, até o meu ver, muito sofisticada, tá, do regulador à época, e eu coloco a CVM junto com a ANP como os dois melhores reguladores do Brasil do ponto de vista de geração de inteligência e percepção, e aqui não vai nenhum conflito de interesse, mas o fato de que a CVM já reconhecia que não seria capaz de, naquele momento, vislumbrar como regular instrumentos que certamente seriam desenvolvidos com o tempo. Tá? E aí ela coloca dizendo o seguinte, olha, crédito de carbono não é um valor mobiliário, mas eventuais títulos que derivem de um crédito carbono ou que tenham por lastro um crédito carbono, pode ser que seja um valor mobiliário. Então, a análise tem que ser feita caso a caso, entendeu? À medida em que isso surja. Na época, era uma consulta até em tese, né? Enfim, e portanto, não se quis adentrar ali. Mas, então, deixa muito claro, crédito carbono não é um valor mobiliário. Tá? Eventuais títulos lastrados em crédito carbono pode, eventualmente, ser um valor mobiliário a depender da sua natureza. Tá? Crédito de carbono não são contratos de investimento coletivo, crédito de carbono não são derivativos, tá? Crédito de carbono são commodities. Tá? Enfim, e, portanto, você teria um título, e aí eu conecto, Carlos, com a tua pergunta, com relação à questão do ativo financeiro. Eu entendo que a questão de trazer a definição do crédito de carbono para um ativo financeiro, tá? Dizer que é um ativo financeiro, era uma ideia também de atender, tá, projetos que era o seguinte, para quem que vai ter interesse em, eventualmente, investir num crédito carbono, tá, ou, eventualmente, investir num outro título lastrado em crédito carbono, para um eventual desenvolvimento de um projeto. Tá? E fundos de investimento, para que eles possam investir,
eles precisam investir em um ativo financeiro, tá? Conforme um ativo financeiro, ele é definido, entendeu? Na, enfim, instrução normativa da CVM que regula fundos de investimento. Então, e ali tem, de novo, uma enorme discussão sobre o que são ativos, uma lista do que são ativos financeiros e o que ajuda você a qualificar como natureza de ativo financeiro. Então, quando você olha o antigo decreto e você vê lá ativo financeiro ambiental, tá? Na minha visão, é porque ali se quis deixar claro, entendeu, que aquele era um ativo passível de investimento por parte de um fundo de investimento, para além de você conseguir atribuir uma natureza jurídica que eventualmente permitiria negociar via CNAE. Então, sem querer me estender muito, esses eram os meus 3 centavos aqui sobre essa pergunta. Não, legal. Você pegou um gancho aí que eu nem não tinha, agora anotei aqui mentalmente. Mas dica boa, está publicado aí dia 7 de julho de 2009, como o Alexandre falou, tem um anexo gigante, que é a nota técnica, que justamente encaminha esse debate aí da natureza jurídica dos créditos de carbono, 7 de julho de 2009, CVM. Sim, só um ponto, Carlos. Sob a visão da CVM, como o Ludovino colocou aqui, a coisa é muito mais ampla. Correto. Mas, naquele momento, sob a visão da CVM. Não, mas até esse ponto interessante, vamos dar crédito. Lá foi colocado, olha, se tiver derivativo em cima do que for esse crédito de carbono, é provavelmente valor mobiliário, né? Então, legal como roteiro, só queria deixar aqui, para quem tiver curiosidade de olhar e estudar, 7 de julho de 2009. Então, antes de chegar na história do pedágio que nós brasileiros pagamos para o setor financeiro, aí eu vou trazer o Marcel, porque ele pode falar como PhD, aí, falar do nosso capitalismo de compadres. Não sei se você vai querer falar, mas vamos falar. Eu queria pegar o gancho aqui do Alexandre. Então, a CVM 175 de fundos, explicitamente agora, que vai entrar em vigor em outubro, ela fala assim, fundos podem comprar até 10% do seu patrimônio líquido em CBIOS e créditos de carbono autorizados pela Autoridade Nacional. A nossa leitura pode comprar CBIOS e pode comprar crédito de carbono padrão ONU, porque tem que ter uma autorização de alguma autoridade nacional. Existe uma gravação pública da CVM com essa interpretação. Olha só, o setor, a indústria de fundos no Brasil, tem sob gestão 3 trilhões de reais. 10% disso seriam 300 bilhões de reais. Então, esse tema vai começar a surgir a partir do fim do ano. Não tem como o Brasil se esquivar, ou então vai ter que revogar a CVM 175, pelo menos esse ponto da autorização para os fundos, né? Então, eu queria justamente entender agora se, com esse gancho do Alexandre, será que vai ter que mudar a CVM 175? Porque quando o decreto, dia 6 de junho, foi revogado, não está explícito mais que carbono é ativo financeiro. Fala, Bezerra, primeiro. O que você acha? Grátis para a gente, ó. Uma consulta dessa já estava na... Juro, não, pela ordem, porque você lançou, para dar tempo de você pensar. Olha, se for pela ordem, a gente tem que começar pelo Alexandre, não pelo Bezerra. Bezerra é meu sobrenome, olha como é que está lá no painel. Você é famoso como Bezerra, não vou fazer o quê? Todo mundo te conhece como Bezerra. Não, esse mas pera, até para dizer, é B de Bezerra, C de Calmon e L de Ludovino, por isso. Maravilha, Carlos. Não, de fato, essa é uma discussão que permanece viva. Não é à toa que a gente segue aqui com um painel super sexy, atrativo como esse da natureza jurídica dos créditos de carbono. Eu diria que essa é uma discussão válida. E se a gente olhar para a resolução da CVM de dezembro do ano passado... 175, né? CVM 175. Exatamente, que fala do CBIO e do crédito de carbono como ativo financeiro, vale terminar de ler ela, porque ela diz lá que ativo financeiro ser 1, 2, 3, 4, 5 condições ali acontecerem que diz respeito ao envolvimento ali de entidades do setor financeiro, características que aquele título tem que ter. Então, não é simplesmente dizer que CBIO e crédito de carbono é ativo financeiro e ponto. Tem uma série de outras condições ali que precisam ser
preenchidas para que ele efetivamente seja considerado um ativo financeiro. Mas essa, de fato, é uma discussão que vai permear esse nosso segundo semestre. Não termina nunca esse negócio, é isso? Exatamente. A gente vai seguir falando desse assunto. Tem essa autorização para que fundos encarterem esses ativos é muito interessante. Olhando para o próprio CBIO, crédito de carbonização lá da lei do RenovaBio, desse mercado de CBIOs, desde a origem da discussão de se colocar de pé o mercado de CBIOs, sempre se falou em, olha, queremos que o CBIO tenha um valor como uma moeda verde, queremos que ele vá além do valor regulatório que ele tem. E o valor regulatório do CBIO é o cumprimento de obrigações legais dos distribuidores de combustível, para que eles atinjam a meta deles de descarbonização. O crédito carbono hoje no Brasil ele não tem uma obrigação legal de aquisição desses créditos carbono. Então, eles circulam no mercado por aqueles que estão especulando com o seu valor, por aqueles que veem valor no futuro, por aqueles que querem cumprir as metas voluntárias que foram estabelecidas, mas esse cenário deve se alterar no horizonte dos próximos 2 anos. A gente espera que a gente vá ter no Brasil um sistema de comércio de emissões. Essa discussão também é uma discussão eterna, se conecta com essa discussão da natureza jurídica. A gente está há 3 anos aí discutindo esses projetos de lei e agora parece que existe um ambiente favorável, inclusive da indústria. A CNI ontem publicou um estudo em que, sabendo que esse trem vai passar, começa de uma maneira mais consistente a discutir o que tem que estar, o que deve estar nesse trem, quais são as condições, qual a arquitetura dele, como é que ele tem que estar formado. Então, acho que essa discussão só vai se incrementar à medida que eu diria, também não tem bola de cristal, tal qual o Ludovino colocou aqui, mas a gente deve esperar que o Brasil adote uma política pública de precificação de carbono. Isso é o que tem sido dito. Tudo indica que vai ser um mercado de carbono, não um imposto. Naturalmente, pensar em imposto de carbono num país com a nossa carga tributária é algo que acho que não passa no Congresso, não tem legitimidade para isso. Então, o caminho é realmente o mercado. E esse mercado de carbono, com essas allowances, esse sistema de comércio de emissões, ele vai acomodar e tende a criar uma demanda nos melhores desenhos para que parte das metas daquelas empresas e partes obrigadas dentro do sistema de comércio de emissões, dentro do Cap and Trade, possa adquirir esses tais créditos de carbono. E aí se cria uma demanda interna justamente em relação a isso. Nesse mesmo sistema, no melhor desenho aí desses projetos de lei, se espera que exista um registro de crédito de carbono que dê muito mais segurança para as transações, para se fazer um crivo sobre que crédito de carbono é esse. E à medida que todo esse sistema vá se estabelecendo, essa discussão aí de se possibilitar o encarteiramento desses ativos que podem se tornar financeiros nos fundos de investimento ganha força. Então, acho que é possível, sim, que o caminho seja esse. Legal. Ludovino, tem opinião aí sobre quebrar minhas pernas do mercado financeiro aí? Vamos lá. Eu queria tentar responder sem responder, tá? Vamos ver se eu consigo, tá? É especialista nisso aí. Vamos lá. É o seguinte, vou fazer de novo uma viagem no passado, Carlos, aqui. 1999, 2000, o protocolo de Kyoto ainda não tinha entrado em vigor, tá? Mas já tinham começado projetos no Brasil. Um dos primeiros projetos foi um projeto de Minas Gerais, um projeto de substituição de carvão mineral por carvão vegetal, uma empresa chamada Plantar. E aí o Geraldo, naquela altura, que era o diretor da companhia, queria fazer um projeto e queria pedir a umas instituições financeiras aqui no Brasil um empréstimo de alguns milhões e darem garantia ao carbono. Tá? E aí o pessoal do banco lá quase pirou, né? Tá doido? O que você está pensando em fazer? Como é que você faz um negócio desse? Bom, aí, uma longa história, a gente acabou conseguindo ir lá no Banco Mundial. O banco tinha um fundo inicial de $50 milhões, chamava Prototype Carbon Fund. Olha o nome. Prototype Carbon Fund. E aí o Banco Mundial deu
a garantia ao Banco Brasileiro de que, caso o projeto fosse bem sucedido, ele pagaria X valor pelas toneladas que o projeto teria e daria como garantia essa estrutura. Fez uma operação tripartite entre o Banco Nacional, o Banco Mundial e a estrutura. O que é que aconteceu nesse momento? Você falar em mercado financeiro e estrutura. Bom, primeiro não tinha uma rúbrica para trazer o dinheiro para o Brasil. Porque você tinha um problema chamado performance. Você podia produzir 100 mil toneladas, 50 mil toneladas, mas naquela altura você tinha uma C5 lá que só permitia fazer uma tranche específica, tinha que ter um problema de performance. Então a gente foi lá bater na porta do Banco Central, tinha uma moça lá, uma senhora já dos seus 60 e poucos anos de idade, falou: "Que moço, você quer uma rúbrica para exportar créditos de carbono? O que é isso?" Bom, começou por aí a dificuldade. Aí foi criada, nessa altura, uma resolução com um código chamado 45.500, denominado 45, que foi revogado, agora foi alterado recentemente. Muito bom. Desde essa altura até agora, isso está sendo exportado como serviço. Tá? Para vocês entenderem. É essa a rúbrica que permitiu que a gente tivesse 30 e poucos bilhões de reais de créditos de carbono dentro do mecanismo de desenvolvimento limpo previndo para o Brasil. Isso foi o 11º item da balança de exportação brasileira. Entre 2004 até antes de 2008, que foi o ponto ali. Em 2007 veio uma resolução dizendo que os fundos de pensão poderiam comprar 3%. Não sei se vocês lembram disso, tá? Já tinha lá atrás. Mas ainda havia muita dificuldade em relação a essa matéria, então isso acabou não decolando. Bom, então o que eu queria, na verdade, trazer para nós aqui é basicamente o seguinte. Primeiro, a legislação internacional trata de forma diferente a questão do carbono. Vocês vão nos Estados Unidos, ele é considerado um direito de poluição, ou uma poluição. Está dentro da regulação do Clean Air Act, que é um negócio completamente diferente daquilo que a gente está estruturando aqui. Quando você vai lá na União Europeia, você tem um mercado regulado agora, que são permissions and allowances, e tem uma coisinha metida lá no meio dessa história, que resultou de uma coisa chamada Sharing Effort Mechanism, que é a possibilidade de fazer offsetting com alguns setores da atividade, setor agrícola, alguns setores que permitem fazer essa contribuição, e você pode comprar dentro da própria União Europeia offsetting doméstico. Tá? Então, para complicar, o ponto é o seguinte: o que a gente vai querer fazer com essa história? Porque aquilo que o Luiz colocou aqui, uma coisa é a gente construir um mercado, um mercado brasileiro de cap and trade, digamos assim, tá certo? Outra coisa é a noção que está lá no artigo 11 da Política Nacional de Mudanças Climáticas, que fala da CVM nessa história, que é uma coisa diferente, é um offsetting, é um MBRE, é uma estrutura diferente. Então, a gente precisa começar, eu acho que seria um exercício legal, não para hoje, fazer uma matriz com essa história. Com quem a gente quer conversar lá fora? Qual é a natureza jurídica dessa história, como isso está sendo tratado lá fora? Como é que a gente vai tratar isso aqui dentro para que isso não seja um alienígena e depois essa coisa não converse com nenhuma das coisas que a gente está fazendo lá fora? Tá? Então, tem também essa dimensão internacional de como isso é tratado. Por que o jogo mudou, gente? Porque lá atrás, em 2005, o Executive Board, dentro das Nações Unidas, emitia os créditos de carbono. O país não precisava fazer nada. A única coisa que a gente precisava fazer é fazer um relatório de não objeção, dizendo concordo com o projeto e vai. Quem emitia isso eram as Nações Unidas, o crédito era emitido por lá, era transacionado na plataforma de lá. O jogo mudou quando? Com o Acordo de Paris. Porque agora todos precisamos ter uma legislação interna para dar fundamento jurídico à capacidade de transação desse ativo para fora. E aí, todos precisamos agora começar a pensar de forma estrutural em relação a essa matéria e precisamos começar a rever nossos conceitos em relação a essa questão. E aí tem, Luiz, esse equilíbrio entre a legislação interna, como a gente equilibra essa estrutura e como a gente vai se conectar nesse mercado depois, do ponto de vista estrutural internacional. Então, essa confusão do que são mecanismos financeiros ou a forma de tratamento financeiro também está imbuída nessa discussão que a gente precisa fazer aqui, de como é que isso se conversa com a estrutura internacional. Tá? Eu respondi, mas sem responder, vocês perceberam, né? É bom que você dá aula de história também. Vai, Calmon, você que... Assim, na minha visão, eu digo o seguinte, eu vou, talvez, respondendo objetivamente, eu continuo achando que a natureza ela não se dá, a natureza jurídica de algo, ela não necessariamente se dá por você ter por ela estar definida num regramento.
entendeu? Então, assim, obviamente que facilita, e até por isso é que eu entendo que se chamava de ativo financeiro ambiental. Na primeira leitura é o que diabos isso quer dizer, entendeu? Para depois você chegar e entrar na própria natureza. Se você olhar, inclusive, aí de novo vamos voltar, ao próprio parecer da CVM lá atrás, o próprio parecer da CVM lá atrás dizia que não haveria, na visão da CVM, problema a que um fundo tivesse créditos de comprasse créditos de carbono. Entendeu? Tivesse um crédito de carbono em carteira, desde que o seu regulamento, entendeu, previsse esta possibilidade. Tá? E, à época, o que se discutia era crédito de carbono emitidos no exterior, e aí você tinha alguns requisitos, que era basicamente o requisito de que teria que ser ativos dessa natureza, teriam que ser ativos ou com registro em bolsa, ou com alguma entidade de registro. Tá? E ainda tinha uma outra possibilidade, que era em alguma maneira que teriam a sua, se não me falha a memória, era natureza certificada pelo próprio administrador do fundo. Tá? Então, a rigor, você poderia ter uma certificadora colocando isso. Então, assim, a rigor, numa construção mais direta aqui, me arriscando, eu diria que continuo achando que o fundo pode deter poderia deter esse ativo simplesmente com base nessa construção, e aí poderia entrar em maiores detalhes no que foi colocado na posição da CVM lá atrás. Tá? Então, assim, essa é a minha resposta direta, tendo visto o tempo. Legal, não, acho que você também já tinha me alertado. A gente pode passar 5 minutos ou 5 horas debatendo o tema, né? Então, eu acho que está sendo bastante produtivo, muitas ideias convergentes, mas que todos aqui reconhecemos que é um tema ainda pendente de regulação. Só um testemunho. Nós somos acionistas da bolsa que originalmente foi fundada em Singapura, que é a bolsa que hoje estamos no processo de tropicalização aqui, já está operando no Rio de Janeiro, a ACX, Air Carbon Exchange, o nome agora é ACX. A sede operacional da bolsa é em Abu Dhabi, e a razão a gente ter migrado a sede operacional para Abu Dhabi é porque Abu Dhabi tem um quarteirão, a ADGM, Abu Dhabi Global Markets, que a regulação de qualquer instrumento financeiro é lei inglesa. Então, a expectativa de Abu Dhabi é trazer aí bastante algum tipo de integração com uma legislação como a inglesa, né? E o órgão supervisor lá eles importaram muita gente da CVM inglesa para fazer essa regulação. Diversos ativos financeiros e, especificamente, carbono lá já está definido pelo regulador como commodity ambiental. Então, é mais uma, né, no ativo financeiro, mas lá é commodity ambiental. E vamos lá, começou agora também, há poucas semanas, essa regulação. Vamos ver se ela emplaca, né? Então, eu queria aproveitar, fazendo gancho, daqui a pouquinho a gente passa para perguntas da audiência aqui, mas aproveitar para fazer o gancho da nossa experiência com o RenovaBio, que é um programa do Estado brasileiro para fomentar a substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis. É um programa meritório, excepcional, um dos mais importantes aí nos últimos anos, no contexto de descarbonização global. Ele é citado pelo Banco Mundial como exemplo de programa que fomenta a descarbonização da matriz energética do país, né? Mas, aí já vou a minha opinião, o CBIO, que é o Certificado de Descarbonização, não é um crédito de carbono. Ele não cumpre com os requisitos que definem um crédito de carbono. Tem diversos detalhes aqui que a gente poderia também debater, mas, portanto, ele em algum momento, ele poderá vir a ser um crédito de carbono, e, em alguns aspectos, o programa teria que ser ajustado para isso. Mas a minha preocupação original, inclusive, é outra. No programa do RenovaBio, a lei que estabeleceu o RenovaBio obriga que os emissores dos CBIOs, dos certificados de descarbonização, façam
a escrituração do ativo CBIL junto a uma instituição financeira, uma DTVM, Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários. E isso hoje é um pedágio que nós pagamos para as instituições financeiras. Faz parte da lei, faz parte do processo. De novo, a lei é um avanço importante na criação de uma simetria de preço entre o fóssil e o renovável, mas eu estou trazendo essa preocupação, e aí passo um pouco a bola para o Marcel, aí, como economista. Qual é a nossa preocupação de uma forma mais ampla? O Brasil tem diversos setores que acreditam nessas manchetes de jornal que a gente é a Arábia Saudita do carbono, e esses setores estão se organizando para dar uma mordida também por que não, nos créditos de carbono. Então, como economista, conta aí um pouco da tua experiência aí do conflito do agente, que vem Fala aí, poxa, você é um PhD, caramba, fala aí. Não, que isso, Carlos. Oi? Vem no meu painel, tem que... Não, Carlos, vamos... Não precisa falar mal de banco, não. Não, passo a palavra para você, por favor. É que eu estava de sacanagem, porque a preocupação que a gente tem aqui, agora eu já vejo essa movimentação. Então, eu vou passar rapidamente, eu queria ouvir dos três colegas aqui, juristas, justamente a ideia de que, se a gente colocar esse tipo de regulação com diversos atores, a conta ela começa a ficar grande, e aí a gente vai passar também para o tema da tributação. Então, Calmon, volta para você aí. Você também trabalha... Desculpa. Ele não quer falar? Porque você achou que eu ia levantar a bola para você. Não, fica tranquilo. Quem é ela? Não, eu estou aqui... Eu estou aqui representando os CBIOS. Olha aí, mas eu também. Então, Eu estou aqui como subsecretário de Desenvolvimento Econômico, eu só posso falar sobre o Rio de Janeiro. Eu não estou aqui como pesquisador licenciado da FGV, que eu sou também, então eu não posso. Por isso que eu... vamos lá. Volto aqui pro Carlos. Eu mato essa no peito. Tá boa. Não, é só para essa mordidinha que todo mundo quer dar. É isso. Assim, Fala aí, Calmon. eu mato essa no peito. Para começar, eu queria fazer um comentário que é o seguinte. Eu sou de uma época em que jurista era o Modesto Carvalhosa, era o Nelson Wiserick, então era o Pontes de Miranda, então era o Carvalho de Mendonça. Então, quando alguém me chama de jurista, eu me lembro logo aquela sessão no Congresso Nacional, onde você está lá e alguém quer te dar aquela sacaneada, com desculpa do termo, e aí vira e diz assim, porque o que o jurista acha? Então, Eu vou então, falar, assim, eu vou então, me assim, defender aqui. Jurista é advogado que eu concordo, e rábula é advogado que eu discordo. Exato. Então, Essa é a minha eu já definição. converso pelo ponto de que, pô, quando alguém me chama de jurista, assim, não, pelo eu amor de concordo Deus. com você, grande jurista. Exatamente, concordo com você, grande jurista. No fundo, o cara quer querendo dizer, pelo amor de Deus, o que você está falando, pô? Mas, assim, dito isso, essa era a pergunta que a gente tinha discutido sobre uma possível, que o Carlos ia fazer, e eu falei, olha, eu gostaria que o meu tempo tivesse acabado para não me gerar um problema em casa. Tá? A Joana Borges é minha cunhada e também a grande especialista na ANP na matéria CBIOS. Tá? Então, talvez uma das pessoas que mais entendam no Brasil efetivamente sobre títulos e regulação, entendeu? Desse tema. Mesmo dizendo isso, eu vou te dizer, para mim, esse problema que você levantou, Carlos, assim, e aí eu tenho outro conflito de interesse, que é o seguinte, eu sou de uma família onde meu tio é dono de cartório, meu avô era dono de cartório. Então, assim, eu acho que isso é a nossa herança cartorária. Tá? A gente adora uma burocracia. Tá? A gente adora aquela necessidade de ter um carimbo. Se não tiver, a gente não confia. Tá? Então, assim, infelizmente, eu acho que a gente ainda está caminhando para um momento onde talvez a gente consiga entender que, pela dinâmica das novas tecnologias, enfim, você trabalha numa empresa que trabalha com blockchain. Então, assim, que no fundo objetiva, dá segurança e transparência a diversas transações, sem necessariamente agregar custo associado a isso. Tá? Então, assim, eu digo que essa questão da TVM, eu também não vejo sentido nela, e acho que talvez seja uma herança, algo que a gente pode aproveitar a presença da Joana aqui para discutir e, eventualmente, até aprimorar, tentar aprimorar para o futuro. Mas essa é a minha visão. Minha visão era que é algo desnecessário, tá? E que a gente poderia economizar esse custo para frente. Eu sei que o Lovino tem várias opiniões sobre isso também.
Tô bom, pegando o seu gancho. Bom, o ponto é o seguinte, o Carlos está colocando essa questão em relação aos CBIOS, mas o cenário em relação ao carbono é pior. Tá? Só para vocês entenderem. Então, vai ter várias paradas. O ônibus vai sair de um lado, vai entrar no outro, então vai ter as paradas aí nessa história. E o ponto aqui é fundamentalmente o seguinte, é porque a arquitetura desses mercados, ela foi construída de uma forma que a gente não tinha realmente a visão de que essa coisa precisava acontecer numa escala maior e de capacidade de escalabilidade, tanto financeira quanto de geração de projetos, quanto de transações por aí fora. Então, a gente está num momento muito interessante, que é o de... Vocês estão ouvindo, certamente, os problemas que estão acontecendo com os standards voluntários, o que aconteceu com a Verra agora recentemente, o que aconteceu, como a gente está se movimentando de mercado voluntário para jurisdicional, de jurisdicional para regulado, e essa coisa toda, a gente não sabe quando é que a gente acorda no dia 1 de janeiro de 2050 e o que está acontecendo lá na frente. Né? Estou metade do planeta carbonizando e outra metade descarbonizando. Não acredito, mas enfim, é outra questão. Então, o ponto principal aqui é o seguinte, é o desenho da arquitetura desses mercados. Como é que a gente desenha a arquitetura desses mercados? E aí a arquitetura precisa ser desenhada pensando com a cabeça do Carlos do ponto de vista de instrumentos tecnológicos que façam fluir essa estrutura. Então, o que a gente precisa mudar, a gente não vai fazer o compliance do projeto, ou compliance do programa, a gente vai fazer o compliance do processo. A gente precisa mudar a forma como a gente está validando estas coisas. A gente tem que criar um protocolo que vai verificar desde o início até o final, em vez de ficar em cada uma das paradas fazendo estruturas e paradas próprias. É isso que vai nos dar caminho para a escalabilidade desse novo mundo. E aí isso entra pelos serviços ambientais, isso entra pelos créditos de carbono no mercado voluntário, isso entra pelos CBIOS, isso entra pelo permissions e allowances, entra por um monte de outras coisas. Então, o exercício é, vamos voltar à escola, vamos redesenhar parte dessa estrutura, dessa arquitetura dos mercados. Bom, eu vou tentar defender aqui um pouco o RenovaBio e explicar o porquê dessa estrutura ter sido criada. Eu sou um grande fã do RenovaBio e eu acho que é importante, esse mercado de CBIOS é uma importante experiência que a gente tem para lidar com todos esses mercados que vão sobrevir. O mercado do carbono propriamente dito, mercado de serviços ambientais, biodiversidade, que a gente espera que venham a acontecer. Então, o RenovaBio é um grande caso de sucesso. Ele é um mercado que, para complicar, ele não é um cap and trade, ele também não é um crédito de carbono, ele é um mercado bem particular, com um objetivo bem específico de descarbonizar o setor de combustíveis para transporte. E para efeitos de Brasil, se a gente tem várias experiências com o mercado como instrumento de regulação internacionalmente, no Brasil a gente não tinha até então uma experiência com o mercado como instrumento de regulação. E aí, quando você olha para toda a doutrina que existe de economistas e de juristas que se debruçam sobre esse tema, sobre essa intersecção entre direito e economia, olhando para esses ativos ambientais, todos eles focam muito nessa arquitetura de como construir o mercado. E aí se depara com um binômio de dar segurança e dar credibilidade para esse mercado, versus, de um outro lado, você reduzir os custos de transação. Então, qualquer mercado que funcione bem, ele tem que ter o mínimo de custos de transação possível. Então, se puder arquitetar para evitar custos de transação, esse é o mercado que vai funcionar melhor. Então, a economia ambiental ordena que se busque evitar custos de transação que sejam desnecessários. A gente pode estar aí se deparando com uma situação no RenovaBio que esse poderia ser um custo evitável. Mas deve-se encontrar o binômio, e aí, se a gente pensar que no Brasil a gente teve, com o RenovaBio, essa experiência inovadora de usar o mercado como instrumento de regulação, se pensou em encontrar o meio do caminho, se pensou em dar credibilidade e segurança para que esse mercado acontecesse. Tem um pouco disso, dessa nossa herança cartorária que o Alexandre colocou, né, e tem um pouco de todos esses desafios que o Lodovino colocou também para a gente arquitetar esses futuros mercados. Mas eu acho que o RenovaBio é um exemplo, um laboratório de experiências muito importante para a gente construir os nossos outros mercados, nossos futuros mercados de carbono, de biodiversidade e de pagamento por serviços ambientais. Totalmente de acordo. Nós assessoramos 54 usinas de açúcar e álcool no RenovaBio. Sou
completamente a favor do programa, é um sucesso. E eu só trago aqui também o debate desses custos eventualmente desnecessários. E é fácil falar hoje em 2023, a gente está falando de 2016, 2017, 2018, e o tema de como trazer integridade para algo ainda, num contexto mais amplo, inexplorado no Brasil, que era o primeiro mercado associado à descarbonização no país, né? Então é isso, cumpri com minhas três pontos aqui, agradeço, sabemos que a gente está de acordo em quase tudo, mas eu tenho um resuminho das perguntas aqui, algumas eu posso matar no peito, em benefício da... A gente tem mais 10 minutinhos, mas as autoridades fiscais, federais, estaduais, municipais, têm participado das discussões da natureza jurídica? Eu acho que sim, é razoável assumir, né? Não é... Vocês acham que falta... Tem até a Prefeitura do Rio agora colocando... Então, acho que dentro do que é razoável, esse mercado ainda está em gestação. Quer dizer, eu digo isso porque o governo federal, até através da autarquia CVM, regularmente se pronunciando aí com relação à natureza jurídica. Não quer dizer que a gente já tenha uma resposta, né? Aqui eu acho que foi a Heloísa que fez esse preâmbulo aqui, mas com relação ao livro do Bill Gates, e aí um desafio é isso, né? Tá certo? Dá para ver, a foto está bonita aqui, dá para ver que apareceu no... e vou jogar a bolinha para quem quiser opinar aqui. Ela colocou o desafio do Bill Gates, falou assim, ó, para precificar, de fato, o que a gente está fazendo, né? Então, acho que até uma pergunta, para que esse ativo? E o Bill Gates argumenta que precisamos colocar o preço nessa atividade de descarbonização e, portanto, usaríamos um ativo como proxy da atividade de descarbonização, né? Então, o desafio tem alguma coisa que a gente poderia fazer para acelerar? Porque a gente também, muitas vezes, a gente coloca, olha, é ativo financeiro, não é ativo financeiro, é commodity ambiental. Aí será que a gente tem uma rota mais simples para de fato, precificar a redução de emissão? A gente já Era esse o desafio de pergunta? A gente precisa de um mercado, né? Você tem que equilibrar mercado, tecnologia. Desculpa. O desafio é você precisa de um mercado. No fundo, para atingir a descarbonização, você precisa atribuir preço. Sorte que a Fernanda não está aqui. Senão ela já ia fazer comentário. A gente precisa Alguém de um está mercado. gravando isso para mostrar para a Fernanda? Tá. No final das contas, para você chegar na descarbonização, você precisa atingir preço a uma coisa que todos concordam que tem um valor, mas como é uma externalidade, como a gente fala na economia, a gente tem uma dificuldade de precificar isso de forma a gerar esse incentivo. Então, no fundo, a minha pergunta é, olha, no fundo, a gente precisa de alguma coisa que seja precificável e transacionável. Eu preciso atribuir um preço, eu preciso conseguir, de alguma forma, transacionar esse bem para que eu possa recompensar, evitar externalidade, evitar as emissões, que é, no fundo, que a gente quer. Então, food for thought. Belo desafio. É um belo desafio. Então, não interessa a natureza jurídica. Qual vocês acham que deveria vamos ser aproveitar para a gente poder chegar nesse objetivo? Os três juristas aí da mesa. Rapidamente, o seguinte. Há uns anos atrás, o pessoal me perguntava, bom, tem uma terrinha lá no meio da Amazônia, o que é que eu faço com ela? Será que eu posso conservar e cuidar dela? Eu falava, não, você vai ser expropriado. A única coisa que você pode fazer é um projeto de reflorestamento sustentável, que aí você vai conseguir manter essa terra lá. Bom, isso levantou uma luz vermelha, amarela, vermelha, começou a piscar, e eu comecei a pensar que precisávamos de um Código Nacional da Atividade Econômica para carbono. Tá? Isso foi criado em 2021. O IBGE criou, dentro de uma subrúbrica, o Código 022206, dígito 09, que compreende carbono, água, biodiversidade, fertilização e outros serviços ecossistêmicos. Então, você já tem no Brasil algo que você não tem no resto do mundo que eu tenha visto, que é um Código Nacional da Atividade Econômica, no qual você pode colocar no objeto social da sua empresa
aquela atividade econômica. Isso não resolve a questão da precificação, porque aí você vai ter que fazer um trabalho interno de carbon pricing que a gente não está querendo fazer, mas vai precisar fazer, tanto dentro quanto fora. É o caminho do carbon pricing. E depois a gente vai precisar ter esse espelho ao nível dos elementos reguladores para você poder transacionar esse negócio da forma correta e estrutural. Mas a parte econômica, de Código Nacional de Atividade Econômica, como atividade reconhecida, já está lá. Tá? Sim. Faltando 8 minutos, você fez uma pergunta sobre precificação para um painel de 3 advogados. Não, falta... Mas, enfim... Falta 13 minutos, viu? Mas, assim, Mas, assim, dito isso, eu acho que... Qual é o ponto? É algo comercializável? Isso tudo entrou em todas as discussões que você tem até agora sobre natureza jurídica, entendeu? Do crédito de carbono. É precificável? Tudo isso também fez parte de todo o debate. E isso gerou, ao fim, onde é que a gente chegar? É um ativo financeiro. Então, isso está, em alguma medida, isso obviamente perpassa a nossa discussão aqui, a discussão da natureza jurídica. Tudo isso foi considerado. Agora, de novo, como você precifica, e aí talvez eu adiante um pouco o que eu ia dizer no final. Eu diria que essa discussão ela é hoje mais premente do que qualquer coisa. Se a gente pensar que a gente está no término do primeiro semestre desse ano, e no segundo semestre desse ano a gente deve ter, enfim, a nova, um andamento de um projeto de lei, porque agora nós não temos um regramento, entendeu, de uma política para crédito de carbono no Brasil. Isso precisa surgir no segundo semestre. Ao mesmo tempo, você tem uma COP, entendeu, que vai vir em Abu Dhabi, onde, se a coisa caminhar de forma razoável, você talvez tenha finalmente uma regulação, algum tipo de consenso mínimo para os mercados regulados, porque a gente está falando aqui basicamente de mercados voluntários. E eu acho que é mais premente do que nunca, porque a gente começa uma discussão hoje na indústria de energia, coisa de um ano para cá, onde você já não discute mais se você não vai ter utilização de combustíveis fósseis. Acho que já claramente teve uma internalização no sentido de que o que a gente está discutindo agora é como é que a gente reduz pegada de carbono em todas as atividades. E um dos aspectos que vão ser o grande incentivador dessa redução e da descarbonização e da redução de pegada de carbono são exatamente quando você consegue criar mercados que vão fazer com que você tenha formas de desenvolvimento de novos projetos e incentivos para projetos existentes. Então, assim, no final das contas, tudo isso é para dizer o seguinte, olha, ainda que a gente hoje não tenha, digamos assim, um consenso sobre precificação, eu acho que nunca foi tão premente essa discussão e a necessidade de chegar a um nível de consenso mínimo como hoje em dia. Só tentando trazer aqui uma contribuição objetiva para o que a gente pode fazer no Brasil, mas também trazendo um retrato da realidade que eu imagino que muitos de vocês já conheçam do cenário internacional. No cenário internacional, para aqueles que se interessam por esse assunto aqui, vale a pena olhar um estudo do Banco Mundial chamado Steering Trends of Carbon Pricing, que sai todo ano, que acabou de ser divulgado, o desse ano de 2023, na semana retrasada. Esse estudo completou 10 anos agora, e ao longo desses 10 anos, ele vem mostrando que, há 10 anos atrás, 7% das emissões globais eram cobertas por alguma política pública de precificação de carbono, seja o imposto ou seja o mercado. Hoje, esse retrato mostra que quase 25% das emissões globais, 23% para ser mais preciso, no estudo da semana retrasada, das emissões globais são cobertas por um instrumento, por uma política pública de precificação, seja o imposto, seja o mercado. Então, a economia global está indo nessa direção de precificar carbono. Então, esse é um caminho sem volta. Então, isso é um fato. Então, a gente tem que lidar com esse fato. Olhando para o Brasil, como é que a gente lida com esse fato? A gente está atrasado. A gente tem um estudo do Banco Mundial que há algum tempo, já desde 2020, indica que a gente precisa de uma política pública de precificação de carbono. A gente está há 3 anos aí elucubrando o que seria esse mercado de carbono brasileiro, já que imposto não é o melhor caminho para o Brasil, e aí a gente está perdendo tempo. O que eu colocaria como questões concretas que a gente deveria avançar. Primeiro, estabelecer esse marco legal para a precificação de carbono, que a gente entende que é o mercado de carbono e não o imposto. Segundo, a gente tem que tomar o cuidado de apertar as porcas certas nas legislações que já existem.
A gente não vai criar esse marco regulatório com decretos, a gente vai criar esse marco regulatório com um projeto de lei. A nossa política nacional de mudança do clima é absolutamente desatualizada, ela precisa de atualização. Se falar naquele MBRE que está lá no artigo 9º, é algo absolutamente imponderável que a gente vá estruturar uma política pública de precificação de carbono com o que já existe na Política Nacional de Mudança do Clima. Então, a gente precisa, efetivamente, de alterações legislativas. E a gente está perdendo tempo, porque esse MBRE está lá desde 2009, na Política Nacional da Mudança do Clima, e a gente nunca teve, propriamente, esse mercado de carbono como um instrumento de precificação. E a gente tem outras oportunidades que a gente está perdendo. A gente tem uma Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, do início de 2021. A gente já perdeu aí mais 2 anos sem regulamentar essa Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Então, a gente está perdendo o bonde da história como país dessa precificação de carbono, e a gente pode estar perdendo oportunidades de também precificar esses outros ativos ambientais, biodiversidade, pagamento por serviços ambientais. Isso são questões, não são simples, mas são questões que a gente pode fazer estruturando com segurança esses marcos regulatórios que dependem de afinamentos e dependem de regulamentação e implementação. Ótimo, acho que a gente ainda tem 10, pela minha conta aqui, tem 8 minutinhos, então zerou o cronômetro, mas acho que temos mais até as 15h30. Então, só uma pergunta interessante com relação à fungibilidade do CBIO, do Certificado de Descarbonização, no mercado de carbono. Acho que a gente não tem tempo para entrar em detalhes aqui, mas queria até aproveitar a Joana também para colocar uma posição. CBIO não é crédito de carbono simplesmente porque ele não é utilizado nos relatórios de emissões das distribuidoras. Se nós passarmos a utilizar CBIOs como ativo para offsetting, neutralização de emissões das distribuidoras, a gente vai abrir uma caixinha de minhoca com relação a dupla contagem, tripla contagem. Então, certificado de descarbonização ele não é fungível no Acordo de Paris, nos mercados globais, mesmo no voluntário, porque ele não é um crédito de carbono. Claro que essa é uma posição, não vou dizer que minha, mas eu defendo isso há bastante tempo, porque tem um tema muito mais amplo, que é o tema da dupla contagem, e um programa tão meritório, tão importante como o RenovaBio, vai passar a ser um fardo se, eventualmente, CBIOs forem contabilizados como offsets pelas distribuidoras de combustíveis fósseis. Não sei se a Joana quer falar alguma coisa. Tem especialista aqui. Não, eu falei, esse é o painel mais caro, mas assim, disparado. Gente, porque fazer uma consulta ANP demora... Gente, tudo bem? Quem não me conhece, a Joana, eu sou da ANP, tá? Eu trabalho com a RenovaBio. Por acaso, eu sou irmã da Heloísa, mas é só um acaso. Não foi combinado. É só um acaso. Vou, então, fazer um jabá aqui do RenovaBio, já que vocês falaram tanto, né? Falamos bem, falamos bem. Falaram bem, falaram bem. Eu concordo com você no que você falou, que o CBIO não é um crédito de carbono nos termos como se pensa crédito de carbono. E concordo muito com o que se foi falado que, assim, o CBIO ele foi estruturado com base totalmente colaborativa. Não sei se o Aurélio está aqui. É uma pena. Aurélio entrou e saiu, está chato para ele. Porque foi assim, um grande... para de filmar isso. Foi realmente, ele como diretor impulsionou isso muito para a ANP fazer isso, mas foi uma parceria muito grande com os escritórios de advocacia, com os bancos, com a Ambima, com o Santander, gente, com muita gente, para tentar entender, justamente, para de filmar, é ativo, não é ativo, qual que é a natureza jurídica, mas principalmente com o objetivo de a gente precisa lançar, a gente precisa começar. Não adianta só a gente ficar falando, e desde 2009, e aí a gente não tem nada. Então, o CBIO ele começa em 2017 com uma lei, em 2018 temos que regulamentar isso. Eu não sei o que é, como é que faz. Então, quais são o que a gente precisa? Aí um fala, bom, a gente precisa de lastro, a gente precisa de certificação. Aí o financeiro, o banco fala, não, eu preciso que você garanta. Tá bom, a gente estrutura assim. Então, eu vou estruturar cartorariamente uma certificação, um lastro, uma nota fiscal, um sistema todo
com o SERPRO, para que a gente tenha uma garantia, um lastro financeiro e comercialize isso na B3. E, em um ano, a gente conseguiu colocar isso rodando e ter o crédito. O que eu acho que é um grande mérito, porque em nenhum outro momento que eu me lembre dessa história do Brasil, agora, né, e principalmente um crédito de carbono, isso se conseguiu fazer e colocar alguma coisa e a gente pode ajustar, mas é melhor começar e ajustar do que vamos ficar só na Sem teoria. dúvida. De novo, arma na cabeça, foi feito o que precisava ser feito. Perfeito. Sem dúvida. Carlos, Né? Não sei. Só trazendo uma contribuição aqui desse histórico, assim, que justifica a gente querer botar esse mercado para rodar e para funcionar. A gente tem um exemplo no Brasil, do Código Florestal 2012, que já previa lá o mercado de cotas de reserva ambiental. Correto. Cotas de reserva ambiental que era derivada lá do Código Florestal anterior, das medidas provisórias do Código de Reserva Florestal, do Código Florestal anterior. Esse mercado nunca foi colocado em marcha. Então, eu participei de amplas discussões para tentar colocar esse mercado de cotas de reserva ambiental, que era um título para compensação de reserva legal, e essa regulamentação de uma lei de 2012 só veio no final de 2018, dezembro de 2018, e ainda com uma série de questões, inclusive jurídicas, de equivalência de bioma, de equivalência de um hectare de floresta para compensar a reserva ambiental legal, que nunca saiu do papel. Então, não é trivial, não é simples tirar o mercado do papel. Como o Ludovino colocou bem, a gente tem que pensar muito bem na arquitetura. E essa arquitetura é complexa, porque ela tem que trabalhar com binômios e com desafios de dar credibilidade ao mercado e, ao mesmo tempo, ter o mínimo de custo de transação possível para que esse mercado funcione bem. E uma série de outros dilemas na arquitetura desses mercados, que todos os países que já passaram por isso, passaram por esses dilemas. Então, é algo que não é simples. Então, por isso que eu bato palma para o mercado de CBIOS do RenovaBio, porque não é um mercado de carbono, propriamente dito, não é um cap and trade, não é um mercado de crédito de carbono, é uma outra coisa. Tem trabalho ciclo de vida, é um mercado de redução de intensidade, ele é um mercado mandatório para um setor específico, que torna até as coisas um pouco mais fáceis de se lidar, do que olhando para a economia como um todo, mas é algo que a gente tem que mirar, que a gente tem que olhar, inclusive para os desafios que o mercado de CBIOS sofre. Houve judicialização, tem questões tributárias que até agora são discutidas, tem discussões de meta, tem aposta contra de alguns agentes regulados. Então, tudo isso é muito importante como experiência para os mercados que a gente quer construir. Não, sem dúvida. O RenovaBio é um grande avanço, não é nem um pequeno avanço, é um grande avanço. Bom, nós temos mais 2 minutos, 1 minuto. Não sei se alguém tem alguma coisa, ficou faltando para falar alguma coisa aí, uma consideração final. Ludovino quer falar? 30 segundos para agradecimento. Então, assim, eu queria encerrar exaltando a iniciativa do BP de fazer um fórum sobre ESG no mercado de energia. Acho que, como o Ludovino e o Bezerra falaram, e foi um prazer poder dividir o palco com vocês, enfim, Carlos, Marcelo, obrigado. Você precisa definir uma arquitetura que seja eficiente, você precisa correr contra o tempo, porque a verdade é que todos os processos que envolvem nova legislação no Brasil são processos complexos, ainda mais numa situação como a gente tem hoje, onde você tem um governo e um congresso de oposição que demanda enorme negociação para que esses instrumentos possam evoluir. E aí o que acaba acontecendo quando você perde tempo é que você tem a economia real se sobrepondo a essas discussões. Então, você tem, por exemplo, hoje, a FS BIOS com um projeto de captura de carbono, onde você não tem marco regulatório da captura de carbono, mas a indústria resolveu fazer projetos mesmo assim, projetos que poderiam estar eventualmente se beneficiando, entendeu, de uma possibilidade de geração de crédito de carbono, por exemplo, e que hoje não estão, porque não existe um marco regulatório, nem da atividade, nem de um instrumento que poderia vir depois. Então, assim, eu acho que essa... Sim. Mas a questão é que a necessidade, hoje, premente, é de que a coisa ande. E, para isso, você precisa gerar a necessidade do debate. Então, assim, eu acho que esse fórum ele é muito importante por conta disso, a necessidade de gerar essa percepção do debate. Acho que todo mundo sai daqui hoje com a percepção clara de que a gente está perdendo tempo e que
que a gente precisa recuperar esse tempo perdido. Então, obrigado, é isso. Alexandre, obrigado. Subscrito o requerimento dos agradecimentos também. Vamos ser rápidos aqui. Bom, 2 pontos. A gente já aprovou no Brasil que a gente consegue fazer algumas legislações que tocam temas importantíssimos e que em outros lugares a gente não conseguiu fazer, e a gente provou com o CBIOS que é possível regular uma parte de um setor, ou um pedaço, pelo menos. Tá? Avanço fantástico. Agora precisamos encarar o desafio grande, que é a economia real, como diz o Alexandre, e negociar entre os diversos atores. Eu acho que essa é a dificuldade desta história aqui, porque ela impacta na vida de praticamente quase todos nós. Tá certo? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto para a mensagem é o seguinte: viagem para o futuro. Tem 2 grandes jogos acontecendo no planeta em relação a essa matéria. Um, que é a Copa do Mundo das Nações Unidas. Estão falando de NDCs, Acordo de Paris, offsets, setores regulados. Tá? Recentemente, a Europa criou um novo processo chamado CBAM, Carbon Border Adjustment, com uma taxa sobre carbono. Para não falar da questão do antidesflorestamento, digamos assim, do desmatamento. Okay? Esse Low Carbon Emission está muito mais perto do seu CBIOS, e é aí que eu acho que a gente vai jogar parte da economia do planeta. Muito mais rápido na economia real, porque você vai ter que pagar taxa na entrada em um conjunto de mercados. Estou vendendo para a China. Não, a China revende para a Europa. Um conjunto de relações que vão acabar acontecendo. E você não vai entrar na Europa se você não tiver essa capacidade. Então, o desafio para a nossa indústria de petróleo e gás, para a indústria de energia, para a indústria de transporte, também está no supply chain life cycle analysis da intensidade do produto que vocês vão entregar lá na frente. E isso seria um outro painel, um outro momento, mas é a economia real. Prestem atenção ao que está acontecendo nessa área, porque aí vai vir muito mais rápido a porrada. Eu acho que eu já fiz aí também, subscrevo os agradecimentos aí do Calmon e do Ludovino. Acho que já fiz um pouco desses comentários aí de direção que a gente pode seguir e deve seguir. E, de fato, o Ludovino colocou um ponto crucial. Assim, o mundo está indo nessa direção. E a indústria brasileira, ou as indústrias brasileiras, têm que olhar para esse assunto não como se fosse um custo, um problema. Vamos adicionar mais um custo aqui ao meu produto, ao meu processo produtivo, mas sim como oportunidade, porque essa tendência que a União Europeia está ditando, e a União Europeia está ditando uma tendência de sustentabilidade de uma maneira deliberadamente está dizendo que o mundo precisa caminhar numa outra direção. E está dizendo isso porque a ciência diz isso, está dizendo isso porque já existe um consenso entre as nações nesses vários foros de discussão das questões ambientais, de clima, de biodiversidade. Então, a gente está indo nessa direção. O quanto antes a gente se mover nessa direção e as nossas indústrias estarem preparadas para esse novo mundo de baixo carbono, tanto antes a gente vai aproveitar essas oportunidades. Então, acho que é com esse tirar os óculos aí do custo, do problema, e colocar os óculos de olhar para o futuro e dessas oportunidades, porque é nessa direção que o mundo já está indo. Não, aqui só mais uma vez agradecer e parabenizar o IBP por esse evento, né? 3 dias aqui de temas tão importantes, e ressaltar mais uma vez as iniciativas da Prefeitura do Rio de Janeiro, especificamente a lei do ISS neutro, Lei 7.907, de 12 de junho de 2023, aprovada, sancionada recentemente pelo prefeito. E, mais uma vez, obrigado. Eu só tenho a agradecer, o painel mais caro do evento aqui. Obrigado, pessoal. Até a próxima.